Só para a gente iniciar os nossos trabalhos, me identificar. Sou Fernando Paulino, da comissão organizadora da Conferência de Comunicação Municipal. Sou representante do Sindicato de Jornalistas do Estado. Me deram essa incumbência aqui de abrir os trabalhos. Nós vamos fazer primeiro uma mesa solene de abertura desse fórum, e é mais uma mesa de saudação. A gente, inclusive, solicita aos participantes dessa primeira mesa, né, que não se alongue muito, porque nós já estamos com 1 hora, no mínimo, de atraso, e logo em seguida a mesa de abertura haverá a primeira mesa de debate, e depois da mesa de debate nós teremos que discutir e votar o regimento interno da conferência. Em seguida, partiremos para os grupos de trabalho, para o almoço. Depois do almoço, entra a segunda mesa de debate, em sequência, grupos de trabalho, e encerra os trabalhos por hoje. Amanhã de manhã, a gente tem a plenária municipal para deliberar sobre as propostas para Niterói. E na parte da tarde, nós teremos a plenária regional, porque, simultaneamente, nós estamos fazendo também aqui a conferência da região leste. Na parte da tarde, então, amanhã, a gente delibera as questões pertinentes à região leste. Em muito boa hora, o governo federal convocou a Conferência Nacional de Comunicação. E as conferências de educação, de saúde, realmente elas eram um pouco marginais. O governo não as queria. Então, elas surgiram de um movimento de base, de movimentos sociais, né? E talvez, por serem conferências não convocadas pelo governo, elas não tiveram os resultados que se esperavam, né? As questões da educação no país continuam problemáticas, difíceis, né? É um calcanhar de Aquiles que nós temos. Esse grande país tem problemas sérios na área de educação. Mas essa conferência de comunicação, ela tem o aval do governo, tem não é direcionada, mas é aceita e é convidada pelo governo. E foi estruturada de uma maneira que me parece muito interessante. Quer dizer, ela não vem de cima para baixo, ela vai de baixo para cima. Então, nós temos as conferências municipais, que vão para as conferências estaduais, e que vão depois chegar à grande Conferência Nacional de Comunicação, né? E me parece que Niterói está com uma posição bastante adiantada, né? Eu não sei se esse dado é verdadeiro, senão, de tanto falar, não é isso? Na comunicação, isso, de tanto falar se torna verdade. Então, vamos dizer, é a primeira, né? Seria a primeira cidade do Estado do Rio a formalizar e fazer essa realização, né? A conferência foi adotada pelo prefeito Jorge Roberto Silveira, que quis dar todo o apoio possível e honrou a Secretaria de Ciência e Tecnologia indicando-a para ser aquela que apoiaria a conferência para que ela pudesse funcionar bem, né? E aí, na Secretaria, a presença do José Antônio Fortuna, que quem não conhece, é o Barroco, né? O José Antônio Fortuna, o Barroco, que é homem de comunicação, hoje faz um grande trabalho na área de tecnologia social, que é uma forma de usar as tecnologias para melhorar as condições das populações, e que se entusiasmou, e dentro da Secretaria ele é a alma, que ele é exatamente o elo com as entidades ligadas à comunicação para fazer com que realmente a conferência se realize bem. Na semana passada, vereador, nós estivemos na Câmara com o presidente Bagueira, né, vereador Renatinho,
e que também colocou o Poder Legislativo Municipal também à inteira disposição da conferência, inclusive para depois realizar ali a reunião onde serão consolidadas as propostas, ideias, né? Então, essa é uma parte que está bem caracterizada. Poder Executivo, Poder Legislativo, mas, sobretudo, também, essa conferência tem essa peculiaridade muito interessante, talvez fruto da própria estrutura de Niterói. Como sempre, aqui está a Universidade Federal Fluminense, o diretor do Estudo de Artes e Comunicação, o professor João Batista, que está aqui representando o reitor Roberto Salles, que vem trazer a participação da Federal Fluminense. E, é claro, uma cidade como Niterói nunca pode prescindir de estar junto com a Federal Fluminense. Se a Federal Fluminense não estivesse, alguma coisa não estaria bem, né? Mas a presença da Federal Fluminense significa que é o apoio da inteligência, o apoio acadêmico para uma ideia importante. Mas o que é mais importante é que estão as empresas. Temos aqui o presidente da mesa, representante do Fluminense, tradicional jornal, mais do que jornal, tradicional casa de comunicação de Niterói, né? E eu lembro muito sempre do Dr. Alberto Torres, um jornalista que ficava até de madrugada, não era um presidente de empresa, era o dono, mas um jornalista ficava até de madrugada para ver o que estava sendo feito, a qualidade do que estava sendo feito, né? Quer dizer, aquele empenho mesmo do jornalista e aquela fidelidade à notícia. Mas, mais do que isso, a grande importância é a adesão maciça das pessoas que trabalham em comunicação e de usuários também da comunicação e as pessoas que utilizam, né, os jornais, a mídia eletrônica e tal. Quer dizer, isso as associações estão todas aqui. Então, isso é fundamental, porque essa conferência é um ponto de partida para, como eu disse, a conferência estadual e depois a conferência nacional, né? E eu acho que há duas questões muito sérias e que estão ligadas, estão intimamente ligadas, que têm que ser resolvidas nesse país. A economia do país vai bem. Temos aí avanços fantásticos, principalmente numa área crucial para os países, que é a energia. O petróleo está aí abundante, ainda temos grandes reservas. Esses poços pré-sal, quer dizer, será importantíssimo para desenvolver a economia, né? E com tecnologia brasileira, isso é muito importante, quer dizer, não vieram aqui encontrar o pré-sal, não. Tecnologia produzida, gerada aqui por pessoas, por brasileiros. Mas há dois problemas importantes, porque senão nós podemos chegar ao ponto de um país economicamente desenvolvido, mas sem um desenvolvimento social justo. Então, duas questões são fundamentais no meu entender. A educação. Quando se fala em educação, aí a ciência, a tecnologia, a cultura, estão todas interligadas, e a comunicação. Eu acho que estávamos vendo uns dados aqui na última reunião. Niterói, o jornal, talvez de maior circulação, vende aqui em Niterói 15 mil exemplares. É isso, Mário? Mais ou menos? Acho que é isso. Pois bem, qual é a população? A população é de 500 mil, por aí, né? Então, vejam bem, é um dado que precisa ser muito bem analisado, né? E é preciso haver um desenvolvimento também nessa área. Senão, nós vamos acabar, como já somos mais ou menos, reféns de grandes empresas e, sobretudo, aquelas que usam a mídia eletrônica. A mídia eletrônica entra nas casas, né, com sem cerimônia imensa, e acabam condicionando o pensamento nacional, acabam condicionando a realidade nacional, né?
é um dado estatístico, né? A maior parte das casas no país, grande parte, maior parte, são casas onde não há um livro. E há um número imenso, a grande maioria das casas tem um televisor. Quer dizer, tem aí um desequilíbrio e que precisa ser pensado. 98%, o professor João Batista. Mas isso precisa ser pensado, né? Porque realmente nós temos que nos responsabilizarmos por esse país, pelo seu futuro, pelas futuras gerações, né? Essa questão mesmo do pré-sal é alguma coisa que tem que ser analisada com calma e com cuidado, porque há discussões hoje sobre quem vai receber royalties, mas isso não é o fundamental. O fundamental é quem vai realmente explorar o pré-sal. Isso é uma riqueza nacional e quem vai explorar? Essa é uma discussão fundamental. Esperemos que seja realmente a Petrobras. Mas há tendências um pouco diferentes. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser realmente analisado, né? Quer dizer, exatamente discutir questões que são fundamentais, não só nessa questão do petróleo, mas em outras questões relativas à energia, porque as riquezas nacionais não podem ser entregues ou alienadas em termos de uma unidade mundial, de uma internacionalização ou de uma globalização que, na realidade, favorece mais os interesses do que a construção de um futuro justo e social, né? De modo que eu penso que a Conferência Nacional de Comunicação será um marco e, mais importante, fazer com que esse marco realmente seja um ponto de partida para uma constante discussão dessa questão da comunicação de massa, usando todas as mídias. Hoje em dia, a gente não pode mais esquecer das novas mídias, das novas tecnologias, todas elas têm que estar disponíveis, mas os nossos números ainda são números bastante ruins, né? Terminando, que eu já falei demais, mas lembrando, quando eu digo a questão de 15 mil exemplares, uma população de 500 mil, dá para lembrar também de um país, nosso país, o Brasil, com 5 milhões e 400 mil estudantes de nível superior, para uma população de 197 milhões de pessoas. Esse é um número também terrível, né? Um número, nós só temos na América Latina um índice pior no Haiti, né? E quantos talentos estão sendo desaproveitados por falta de oportunidade, quer dizer, por falta de oportunidade, que é um modelo mais ou menos perverso, que ainda, inclusive, condiciona tudo a um tipo de mercado de trabalho, quando, na realidade, nós temos nesse país a maior parte das pessoas sem ter acesso a profissionais de nível superior. Até aqueles mais essenciais, que são os médicos, para a pessoa humana, há uma falta grande, né? Então, terminando, eu quero dizer que o papel da Prefeitura, do prefeito Jorge Roberto Silveira, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, dar todo o apoio possível para que desta conferência surjam ideias, surjam proposições que possam fazer com que, realmente, no futuro, nós tenhamos uma situação melhor em termos da comunicação nesse país. Sobretudo, evitando monopólio, evitando o direcionismo e fazendo com que a multiplicidade das informações levem a muitas verdades, que permitam às pessoas, por si só, escolher o que seria realmente, o que se aproximaria mais da verdade. Parabéns, presidente, e sucesso na conferência. É importante lembrar que a realização da Conferência Nacional de Comunicação é um compromisso estabelecido na Constituição de 1988, portanto, nós já estamos com 21 anos de atraso. Mas ela marca realmente um novo momento da discussão dos meios de comunicação no Brasil,
num momento interessante. Eu acho que é importante lembrar que nós já vivemos há 24 anos um período de estabilidade política. Nós não temos na história da República um período tão longo, mesmo contando com a República Velha, 24 anos sem golpes militares, sem estado de sítio, sem ameaças à ordem institucional e democrática do país. A gente tem muito que discutir, tem muito que rever, tem muito que tentar mudar. Antes de sair de casa, eu levantei alguns dados aqui atualizados, que eu acho que podem dar um rápido painel desse quadro de desigualdade em relação aos meios de comunicação do país, no país e no mundo. O professor Raimundo citou aqui o exemplo de Niterói, para uma população de 550 mil habitantes, tem um jornal com circulação de 15 mil, não sei, eu não tenho esse número aqui, não sei se esse número é real. Mas digamos que seja, só para efeito de cálculo aqui, a gente calcula mais ou menos o número de cada exemplar com 4 leitores, então a gente teria 60 mil leitores, se esse número estiver correto. Essa proporção chega a mais ou menos 11% da população de Niterói. A gente não pode deixar de pensar que esses jornais também atingem São Gonçalo, então isso reduziria substancialmente o percentual. Pois bem, esse número corresponde exatamente ao número de leitores. Me desculpar, porque eu não desliguei o celular. Isso aqui é um outro dado curioso. 76% dos brasileiros hoje têm isso aqui. É um dado, isso só perde em termos de comunicação para a televisão, que tem 98%. 98% dos lares brasileiros têm televisão. E o rádio, com 87%. Em terceiro lugar, a gente tem o celular. Pois bem, voltando ao jornal. Os jornais, hoje, esses dados são do Instituto de Verificador de Circulação, é o IVC, que é o principal órgão de verificação de circulação de jornais no Brasil. O Brasil tem hoje uma tiragem diária de 4 milhões e 200 mil exemplares, tá? Para uma população de 190 milhões. Bom, se a gente fizer o cálculo de 5 exemplares, 5 leitores por exemplar, a gente vai ter exatamente os 11% de leitores no Brasil. Então, 11% dos leitores, 11% da população brasileira leem jornal. Qualquer que seja o jornal. Eu não estou discutindo a qualidade do jornal, eu não estou dizendo se é um jornal que fala só de crime, se fala de política, se fala de economia. Portanto, 89% da população brasileira não lê jornal. Claro que a gente tem que levar em conta que a gente ainda tem um índice altíssimo de analfabetismo e um índice maior ainda do analfabeto funcional, aquele que não é capaz de escrever um bilhete compreensível, né? Mas esses dados, gente, são ainda melhores do que os dados mundiais, né? Segundo a WAN, a World Association Newspaper, que é a Associação Mundial de Jornais, o total de exemplares diários no mundo é de 540 milhões de exemplares, para uma população de 6 bilhões de pessoas. Portanto, 9%. 9% apenas leem jornais no mundo, tá? O crescimento do Brasil é pequeno, mas pelo menos houve um crescimento. No ano passado, o crescimento chegou a 1,8%. Por incrível que pareça, mas também compreensível, o continente que... Esse número de 1,8% é da América do Sul, não é do Brasil, desculpe. O continente que teve o maior crescimento foi a África, com 6,9%. É fácil entender, embora pareça a princípio assustador, é que se você tem um país que tem uma empresa, uma companhia, uma grande companhia, se você monta mais uma, o crescimento é de 100%. Né? A África estava, ou ainda está, numa situação tão ruim que qualquer crescimento em números absolutos tem um reflexo muito forte em números relativos. Bom, se a gente tem, então, um quadro de 9% de leitores de jornais no mundo e 11% de leitores no Brasil, isso se contrapõe a 98% de espectadores de televisão, né? Isso significa que os brasileiros são informados, sim, em sua grande maioria, exclusivamente pela televisão, né? E não é só pelos telejornais, a informação está no merchandising da telenovela, está no programa de variedades, está no programa que acha que você ensinar português é fazer concurso para aprender a soletrar. Esse tipo de informação que é transmitida para a televisão
é que, na realidade, corresponde à informação predominante transmitida pelos meios de comunicação, né? Os dados que a gente tem aqui em relação à internet também são dados interessantes. Hoje, no Brasil, 18% dos lares brasileiros têm acesso ao computador com internet, né? E desses 18%, 58% têm acesso à banda larga. Isso significa dizer que os mesmos 11%, de novo esse número, têm acesso à banda larga no país, né? Esse número é um número crescente, né? E essa questão dos meios de comunicação tem que passar necessariamente por essa questão do acesso maior à internet, de um processo de nacionalização também dos servidores, porque num momento de crise isso pode se reverter, que tem que passar também pela questão das rádios comunitárias, pela legalização das rádios comunitárias, que tem que passar pela questão da digitalização dos processos de comunicação, tanto a televisão digital quanto o rádio digital, que são questões que vão mudar substancialmente a forma de encarar a questão da comunicação no Brasil. Se a gente não atacar isso, a gente vai continuar condenado a um processo terrível que a gente sofre hoje, e isso sim é um processo específico do Brasil, não há nenhum outro país com um quadro desse, que é da concentração dos meios de comunicação nas mãos de exclusivamente um grupo econômico, né? 70% das verbas de publicidade no Brasil vão para o mesmo bolso. E isso é grave. Isso não existe nos Estados Unidos, que é o nosso parâmetro de liberdade de imprensa. Muito pelo contrário, a legislação americana proíbe que um dono de emissora de televisão tenha também um jornal, uma revista na mesma cidade. Isso não acontece no Brasil. Não há nenhuma legislação nesse sentido, e toda vez que esse assunto vem à baila, a ameaça de que está havendo censura, que está havendo controle. Ora, isso não é controle, isso é a garantia da possibilidade de diversificação da informação. Bom, eu então queria apenas concluir, acho que lancei essas questões aqui, porque tenho certeza que elas serão discutidas ao longo da conferência, e acho que essas questões já estão sendo tratadas na universidade, porque eu acho que a universidade é um berço da reflexão. A Câmara de Niterói se integrou à Conferência Municipal, como não poderia deixar de ser, na visita que o professor Raimundo e a comissão organizadora teve com o presidente da Casa. Foi proposto, e acho que a comissão acatou, de se fazer, após essa conferência, uma audiência pública na Câmara, onde poderia mostrar à sociedade os resultados da Conferência de Niterói, que será levada para o Estado e depois para Brasília, né? E falar que a Câmara, né, como uma casa democrática e aberta aí a discussão popular, ela tem que estar integrada a isso, não poderia ser diferente. O Renatinho vai falar à frente sobre isso. E dizer que a conferência aqui em Niterói, parece que ela tem um passo à frente, que um detalhe que eu gostaria de trazer, que na organização da Conferência Nacional, me corrija se eu estiver errado, né, o grupo empresarial se retirou, né? A NJ não quis participar por várias questões. E aqui a gente hoje tem a Sandra representando um dos principais grupos empresariais de comunicação, se não o principal da cidade. Então, isso é um dado positivo que a gente tem que ter também, esse olhar positivo. E é isso. Depois o Renatinho fala. Obrigado aí pela possibilidade de participar. Diante do que foi colocado sobre o espaço pequeno que a comunicação tem no mundo e tem em Niterói, São Gonçalo, na região, é importante ressaltar que os veículos têm uma importância muito grande para a população. Lá no Grupo Fluminense a gente percebe como é importante ter a comunicação com a sociedade, a comunicação com o poder público, a comunicação com a iniciativa privada. Como cidadão, como a população, tem suas necessidades e muitas vezes, vereador, até é um dado, a interlocução
precisa ser mais estreita. Às vezes, o jornal, o meio de comunicação, desempenha um papel que talvez, de repente, a Câmara ou os vereadores deveriam estar um pouquinho mais próximos. Também acho que as pessoas também não procuram, né? Mas é muito importante, a gente tem muita necessidade de... que há um distanciamento entre o poder público, né? A gente, como cidadão, às vezes a gente tenta reclamar de alguma coisa, de algum serviço, e não consegue, não tem retorno. E o jornalista fica ali brigando, chateando. Os colegas aqui que trabalham em assessoria de imprensa sabem como é que é isso. A gente precisa ter o retorno, precisa ter a resposta, precisa dar satisfação aos nossos leitores. Então, o papel do jornal é muito importante. Niterói é uma cidade também bastante singular, é uma cidade antiga, né? Está com 475? É? Ah, sim, habitantes, né? Mas eu digo, é 400ª, né? Tem 432 anos, 435, 6. Enfim, é uma cidade que tem história, é uma cidade que tem memória, é uma cidade que tem uma representação nacional muito grande. Nós temos grandes nomes em todas as áreas que a gente for procurar. Tem sempre um niteroense na história. A gente lá na redação brinca com isso. Aconteceu qualquer coisa, tem alguém de Niterói. Se for procurar, tem. Então, é muito importante tudo isso. Discutir comunicação é muito legal. É uma área, para mim, é uma área tão vital quanto qualquer outra. Saúde, educação, a defesa dos direitos passa pela comunicação. É nela que a gente se manifesta, que a gente que ouve o outro também, que sabe da necessidade dos outros. Eu espero que essa semente que está sendo plantada nessa primeira conferência, aqui nascendo dentro de uma instituição também tão característica para Niterói como é a Universidade Federal Fluminense, ela renda frutos para a gente poder levar, a cidade poder levar para a conferência estadual, né, e a nível nacional posteriormente. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a importância dessa conferência, porque é um momento que tem que ser registrado, tem que permanecer eterno esse momento, por esse acontecimento tão brilhante, tão necessário, de uma hora, como eu sempre gosto de falar, costumo falar, que é o seguinte, tudo é designado, tudo em sua hora, em seu momento, tudo dá certo na natureza. E a cobrança tem que ser sempre, com certeza. O papel do ser humano é cobrar, é fazer o que acha que é melhor para o mundo, para o planeta que nós vivemos. Então, esse momento está sendo brilhante, esse momento eu acho que todos nós temos que comemorarmos, sim, cada um fazer a tua parte bem, cada um designar o teu esforço aqui nesse momento, aqui nessa conferência, porque isso é coisa rara, e a população de Niterói que é privilegiada, né? E estamos saindo na frente. Então, eu acho que a população de 475 mil habitantes, que mora aqui em Niterói, estão sendo parabenizadas por esse momento tão gratificante. Eu espero, pessoal, com certeza, porque ainda existe, eu sei que não é um fato difícil, não é uma tarefa difícil, é uma tarefa difícil, não é fácil de levarmos essa conferência e a execução dela. Porque a execução tem que ser mesmo para valer. Porque tudo é muito fácil, às vezes a gente resolve brigar por várias lutas. E uma luta, às vezes, uma luta dessa importância, não pode jamais ficar pela metade. Mas eu acredito em todos aqui presentes, essas pessoas que estão envolvidas nessa iniciativa brilhante, que não vão deixar a desejar em nenhum momento a oportunidade dessa, cedido pela natureza, com certeza,
o verdadeiro arquiteto do universo permitiu esse momento. Permitiu, senão nós não estaríamos aqui. Eu não faço parte de religião nenhuma, eu acho que Papai do Céu reside em cada coração, com certeza. Então, eu acho que o momento é este. E tem que ser abraçado com muita garra, com muita determinação. Eu falo isso comparando o meu mandato, no caso, mas estou vereador. Eu não sou vereador, estou vereador. Que vereador não é profissão, em si é muita luta. É muita luta para quem desempenha, escolhe um caminho para ser perseguido. O caminho da ética, o caminho da transparência, da luta, da coerência. E isso foi o caminho que eu escolhi. É uma porta muito pequenininha. São dois tipos de porta. Às vezes é uma porta bem larga, mas a porta que eu escolhi é a porta realmente de muita luta, muita dor de cabeça, mas com certeza representando o povo de Niterói, respeitando a população de Niterói, que votou nesse parlamentar e acreditou. Esse eu tento fazer o máximo, porque eu não estou fazendo nada mais do que uma obrigação. Nada mais do que uma obrigação. O parlamentar tem um direito pago pelo povo de Niterói. Isso eu gosto de sempre tocar na pauta, porque eu gosto muito de respeitar isso. Nós temos na Câmara Municipal, ainda, temos lá a NET, uma concessão da Alerj, que as sessões começam às 17 horas até às 20 horas. Mas ainda, infelizmente, a NET, o programa da televisão interna da Câmara, não transmite ainda às 3 horas, que deveria ser. Das 5 às 8, por exemplo. Começa às 10 horas, deveria ser ao vivo. Infelizmente, ainda não aconteceu. E a transmissão que deveria ser de 10 a 1 hora da manhã, meia-noite termina, são 2 horas só. A sessão são 3 horas. Isso, a Câmara tem que fazer um esforço possível. Eu não tenho dúvida que nós vamos batalhar por isso. Eu, como uma unidade, um parlamentar apenas, eu vou lutar por isso, vou fazer meu papel. Cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que fazer a sua parte. Viu, companheiro Vinícius? Não tem dúvida disso, a presidência tem que se empenhar nesse sentido, porque a população merece ampliar. Porque só a sessão da Câmara. Tem que ampliar como um todo, que toda a população tem o direito à comunicação. Então, pessoal, eu espero que essa conferência, quero apostar que vai ser um sucesso. Pela iniciativa dessas pessoas envolvidas, o presidente, o companheiro ali, que eu tenho uma admiração muito grande, não pode deixar de falar o nome dele, o Mauro de Souza, que é uma pessoa que, em Niterói, luta pela transparência, é um companheiro de luta, é um companheiro que está sempre à frente das comunicações, é uma pessoa guerreiro. Essa palavra guerreiro não é para qualquer um, você é, viu, companheiro Mauro de Souza? Então, eu quero agradecer a todos aqui e, com certeza, torcer para que nós saiamos daqui no dia de hoje, amanhã, com uma conferência 100% e na execução, com certeza, a população de Niterói vai sair na frente. Só para concluir, tem um companheiro também aqui, que é da Rádio Papo Goiaba, que infelizmente, eu não sei por que ainda essa rádio não está no ar. São coisinhas, TV comunitária, são coisinhas que me preocupa muito, esse parlamentar. Por quê? Eu quero deixar a pergunta no ar. Por que essas coisas ainda são incrementadas no nosso município e não tentamos reverter isso, por exemplo, na Câmara, com emendas para reverter isso? E, infelizmente, as emendas são negadas, lamentavelmente, na casa do povo. Então é isso aí, pessoal. Sucesso para todos e um bom dia.